Com a vinda da pandemia, com o decreto de pandemia ano passado, nós aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, juízes especializados, se preocuparam demais com a situação empresarial. E a preocupação grande, porque o dano com a insolvência, seja numa recuperação ou seja numa falência, além do dano direto que tem os próprios funcionários, empregos, os danos pelo não recolhimento de tributos, nós temos os danos sociais indiretos, né? Aquele comérciozinho que tem ali perto, na frente da empresa, né? Na frente da indústria, aí o rapaz que sai de lá, passa lá antes de ir para casa, toma o seu guaraná, come a sua coxinha, né? Se aquela empresa quebra, o comerciante da frente também vai quebrar, né? Porque ele não vai ter mais quem vai consumir as mercadorias que ele tem lá. Então, com essa preocupação, o Tribunal de Justiça de São Paulo acabou criando 2 projetos pilotos, né, que até a doutora Larissa falou no começo da explanação, né, que trata efetivamente da conciliação e da mediação nos processos de direito empresarial, né, e aí a gente vai tratar das sociedades, das empresas, e a grande maioria, e isso é realmente, a constatação é muito bem delineada no nosso dia a dia. As empresas, a grande maioria são empresas formadas por sócios familiares. E quando a briga acontece, é muito difícil. Então, a mediação, a conciliação é extremamente importante, apazigua os ânimos, a mediação é mais barata do que a justiça, é mais rápida e a gente não pode negar isso, né? Então, foi criado efetivamente esse setor pelo provimento da Corregedoria, o 1120, para mediação e conciliação pré-processuais nos litígios empresariais. E também o provimento 1920, né, da própria Corregedoria, que são as renegociações de obrigações por mediação ou conciliação nos processos de falência e recuperação judicial. Então, São Paulo hoje tem esses mecanismos, existem já os formulários que estão já feitos, não é, no próprio site do Tribunal de Justiça, e isso pode efetivamente auxiliar a todos os empresários que aqui estão conosco, nos ouvindo, né? Seria extremamente interessante, é muito bom a conciliação, é muito boa a mediação, é rápida, traz solução boa para todos, todo mundo ganha, essa é a grande verdade. O único conselho de insistir na utilização da mediação e da conciliação é que procurem sempre profissionais especializados. É isso que eu indico aos empresários que aqui nos ouvem, que estão aqui conosco. Né? Procurem advogados especializados, mediadores especializados. Infelizmente, nós temos muitos aventureiros. Isso se vê diuturnamente nas varas de direito empresarial e de direito de insolvência. E isso causa um dano muito maior à parte que contrata um profissional não especializado do que, às vezes, o próprio objeto da demanda. Então, procurem sempre profissionais que estejam habilitados e especializados, porque a nossa justiça aqui em São Paulo, ela tem se especializado. Nós temos as câmaras especializadas de direito empresarial, de falência, de recuperação judicial. Nós temos as 2 primeiras varas, que são uma delas em que eu sou juiz, que é uma vara, a primeira vara regional, não é? No Brasil, isso é uma determinação do Conselho Nacional de Justiça, a especialização. Falamos, né, sobre como seria positiva a mediação durante o plano do devedor, como é importante que ele esteja bem feito, que haja anuência dos credores, muita negociação, como é importante a mediação, o papel do mediador, e resultar no plano alternativo dos credores pode ser muito prejudicial ao devedor, porque pode acabar numa confolação em falência e os credores querem realmente receberem, né, aquilo que colocaram. Eles são, então, aí não se tem mais tanto interesse na função social da empresa e acaba havendo esfacelamento da empresa. Vocês acham que seria possível, doutora Larissa e doutor Marcelo, no plano alternativo de credores, haver uma mediação, já que precisa de flexibilização de ambas as partes? Essa caberia, porque aí poderíamos pensar na preservação da empresa
e uma preservação que atenda parcialmente aos credores, porque aí, muitas vezes, os credores não são, em boa parte das vezes, totalmente atendidos, né? Tanto na falência quanto na recuperação. Como esse plano alternativo pelo legislador, né, é uma novidade, ainda muito se discute. Eu realmente não acompanhei ainda uma recuperação que tenha a definição pelo plano alternativo. Eu acredito que a mediação ela vai caber em qualquer momento, né? Até mesmo para organizar esse plano alternativo. Eu não consigo falar faticamente pela ausência de acompanhamento de um caso específico, mas eu acredito sim que a mediação ela vai trabalhar inclusive na questão do plano alternativo para que seja favorável para os credores, para que exista uma rodada de interesse, até porque tem requisitos mínimos, né, também dos créditos a serem aprovados. Para que esse plano seja aprovado, ele não é automático, né, ele também tem requisitos mínimos do cumprimento de percentual de credores que aprovem esse plano, que não foi o plano da devedora, mas é o plano proposto por um credor. Mas eu acredito sim, que a gente tem aí, que seja inclusive essencial uma rodada de mediação. Mas isso é realmente uma impressão que eu tenho. Eu concordo plenamente com a doutora Larissa, mesmo porque o escopo da legislação é a preservação da empresa. Com a mediação, e aí cabe a sensibilidade do magistrado em chamar o processo, inserir a mediação nesse momento, porque ela pode ser incidental, então ela pode ser em qualquer momento do processo recuperacional, para fazer uma paridade de armas entre o devedor e os credores. Então, a mediação, nesse aspecto, no meu modo de ver, vai permitir isso. Se deixar apenas com a parte credora a realização desse plano alternativo, eu não tenho muita dúvida de que realmente não haverá sucesso nesse processo de recuperação. Então, eu entendo que é extremamente importante, até para deixar o devedor numa situação um pouco mais confortável para a realização desse plano alternativo. Muitos dos operadores que estão no redor da recuperação judicial, da falência, até dos conflitos societários que podem acabar num processo de recuperação judicial, ou de autofalência, ou de falência, não tem toda a informação para entender realmente o que é cada instituto. O que é uma negociação? A negociação é barganha? Não. O que é uma conciliação? Qual é a sua diferença com a mediação? Eu acho que é muito importante as pessoas saberem que, embora todos negociamos todo dia, existem técnicas específicas de negociação que nem todo mundo conhece. O mediador, ele não só conhece elas, sino que ajuda as partes a utilizá-las e mostra essas técnicas para as partes, como procurar o interesse em lugar das posições rígidas, né? Como criar valor em lugar de dividir valor somente, né? E que a grande diferença entre a conciliação e a mediação é que a mediação é recomendável, especialmente em casos em que a relação entre os mediandos deve ser ou quer ser preservada. E é justamente o caso de uma recuperação judicial. Essa recuperanda, ela vai querer se voltar a ter relações comerciais com seus fornecedores, ela quer manter seus empregados, ela quer continuar recebendo crédito dos bancos com que ela atua. Então, desse ponto de vista, a mediação na recuperação judicial e a falência tem uma virtude que outros métodos não têm. Com relação ao artigo 20b, que você mencionou, né? Esse artigo se refere à possibilidade das empresas em dificuldade, né? Fala a lei, que preencham os requisitos legais para entrar com uma recuperação judicial, obter uma tutela de urgência, tá? Cautelar, para suspender as execuções contra ela
pelo período de 60 dias, né? Agora, essa norma tem como requisito que exista um processo de mediação ou de conciliação já instaurado, fala a lei. E eu queria a sua opinião, doutora Larissa, qual seria a sua interpretação em relação a que o devedor teria que acreditar ante o tribunal para obter essa tutela cautelar? Ele teria que acreditar que solicitou a mediação no Sejusc ou na Câmara Especializada? Ou que o convite para a conciliação ou mediação já foi enviado? Ou que a sessão de premediação já aconteceu ou vai acontecer? Que os credores aceitaram o convite para entrar na mediação ou na conciliação? Que o procedimento de conciliação ou mediação já foi começado efetivamente? E tem que ter outras, entre aqueles brancos e pretos, tem que ter um monte de matizes de cinza, né? Então, qual seria o critério com esse requisito de que a mediação ou a conciliação já está instaurada, com que ficaria o juiz satisfeito para conceder aquela cautelar? Porque realmente o legislador ele não falou qual é o momento disso, né? Bom, como advogada e trabalhando as técnicas da mediação, eu entendo que o fato de ter buscado uma câmara de mediação, ter passado por pelo primeiro relatório, né, pela primeira análise da necessidade da mediação naquele procedimento fosse o suficiente, né? Eu entendo que sim, a partir do momento em que ele procura a Câmara ou o próprio Sejusc, já foi instaurado, né? Já foi inaugurado o procedimento da mediação. Claro que a primeira rodada, né, de discussão seria um pouco mais concreto, talvez seja um pouco mais concreto, mas se não há suspensão do prazo, os credores não vão se interessar. Credor nenhum vai se interessar em ir para uma rodada de mediação se o prazo, se o stay ali está correndo, né, se o prazo para a apresentação do plano está correndo, para que eu vou sentar numa rodada de mediação? Até porque a grande maioria das pessoas não confia na mediação, né? Isso que a gente está conversando hoje é muito novo para o direito empresarial. Então, as pessoas confiam em papel, né? Confiam em decisão judicial. Então, eu entendo que a partir do momento em que o empresário procurou o início do procedimento de mediação, definiu a sua lista de credores e requereu ao juiz a suspensão do prazo, o juiz tem, inclusive, a possibilidade, como ele vai nomear o administrador judicial, o próprio administrador judicial pode relatar que aquela rodada de mediação não aconteceu, que aquele pedido de suspensão ele é pernicioso, né, ele é procrastinatório, e esse relatório do administrador judicial pode fazer com que o juiz possa suspender da mesma forma que ele deferiu. Mas essa é a minha compreensão sobre a questão, né, como advogado. Obrigada, doutora Larissa. E o doutor Marcelo, ele queria colocar alguma coisa em relação com isso? Eu concordo com a doutora Larissa. O escopo da lei, a intenção do legislador é incentivar a mediação. Então, há necessidade de ter iniciado-se o processo de mediação, né, no momento pré-processual, né, até para poder forçar, na verdade, os credores a buscarem por conta da concessão desse período de stay inicial de 60 dias. Né? Então, eu adiro aí ao dito pela doutora Larissa, com certeza. Poderíamos dar um passo antes da mediação e da recuperação judicial, que o doutor Marcelo comentou, e que a doutora Larissa também comentou, que falamos dos conflitos societários, como se evitar chegar a uma recuperação já prevendo as consequências, o que acontece nas grandes, como a doutora Larissa estava falando, né, 90%
das nossas empresas são familiares, 70% no mundo, né, das empresas são familiares. Os grandes conglomerados internacionais começaram como empresas familiares, grande parcela dos cotistas ainda estão detidos pelas famílias fundadoras, e só 10% desses 90% passam para a segunda geração. E é uma coisa que eu vejo bastante, que é a minha área de trabalho, no meio das minhas sócias, que é evitar que esses conflitos continuem. Mas aí, como é a melhor forma para vocês? Porque tem a parte econômica, e na nossa aqui comunidade, muito daqueles que estão nos assistindo, tem as empresas familiares. Então, como evitar chegar numa recuperação judicial ou numa autofalência ou numa falência? Aonde a mediação aqui é o mais importante, porque numa empresa familiar acaba se misturando tudo, seja o relacionamento afetivo emocional, e também a parte financeira, a parte econômica, quando não se começa uma grande confusão nisso tudo, o que é da atividade empresa, né, a atividade empresária, começa uma confusão patrimonial, muitas vezes inadvertidamente, e acaba-se numa recuperação, muitas vezes numa falência, e por uma dissolução societária mal feita, seja parcial, e muitas vezes acaba assim, numa interrupção total daquela atividade empresária, e acaba-se até matando a galinha dos ovos de ouro. Qual é o momento ideal, segundo a doutora Larissa e o doutor Marcelo, que está na vara empresarial, de se começar uma mediação? E como também saber falar com essas empresas familiares do benefício que uma mediação pode trazer, para se evitar chegar nisso tudo, que por melhor que seja 14.112, ainda tem muitos aspectos para serem, né, discutidos, como os prazos, como o artigo 189, se não me engano, que são a contagem dos dias corridos, agora dias direto, corrido. Agora é corrido, antes era dias úteis. Quer dizer, tem muitos pontos ainda que não são tão favoráveis, que podem ser melhorados. Então, se puder evitar uma recuperação e conseguir resolver antes, melhor, né? Em todos os aspectos. Silvia, eu penso que esse serviço que a Câmara está fazendo, de levar essa discussão para que o empresário possa começar, né, a ouvir essa discussão, é muito importante. Isso é essencial, muito importante não, isso é essencial, né? Isso é um serviço social tão importante que faz com que as pessoas possam se desconstruir um pouco a respeito do litígio. Porque o litígio é caro, é sofrido, é triste, né? Mas uma advogada, uma vez eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Uma vez eu estava dando uma palestra no interior e eu falando sobre planejamento sucessório empresarial, né? Eu trabalho muito com isso, e um advogado, só que falando pela ESA, né? E um advogado falou, mas doutora, se acabar o litígio, a gente morre de fome. Eu falei, pelo contrário, né? Nós temos uma infinidade de trabalho para fazer que não está no judiciário. E, na verdade, a pandemia mostrou para a gente o quanto o judiciário complica a vida, com todo respeito. Não, mas é verdade. Né? Complica a vida das pessoas, principalmente dos empresários. Né? Você tem execuções aí de 10, 12 anos, as pessoas não confiam mais, mas, na verdade, a ideia é que eles não confiam no advogado, mas, na verdade, os processos não andam, existem muitas formas de da pessoa que tem má fé se livrar da efetividade do processo, enfim. Então, primeiro ponto, para que as pessoas conheçam esses grandes benefícios, esse tipo de ação, né? As câmaras, né? Divulgar, nós estamos todos aqui falando, dispondo do conhecimento que todos nós trabalhamos muito para adquirir, para que as pessoas entendam a importância da mediação. E a partir do momento em que o empresário se dispôs a ouvir, se dispôs a entender, a primeira coisa é a escutativa, é ouvir as partes.
ouvir o que o outro tem para falar, e sem interrupção, né? Então, aquele negócio, olha, agora ele vai falar. Então, tá, fala, porque às vezes o problema não está na empresa, às vezes não, né? Na grande maioria das vezes. O problema não está na empresa, o problema é aquilo que a tua ex-mulher falou do meu filho, né? E está levando uma atividade, a galinha dos ovos de ouro, a bancarrota, por conta do que alguém falou sobre alguém, e essas mágoas, né, vão ficando e vão criando um ovo dentro da empresa, um ovo de avestruz dentro da empresa, e as pessoas não se encontram mais e não resolvem problema. E do resultado da mediação, e por isso que é tão importante que essa mediação seja feita por um advogado que entenda de mediação, que também não adianta ser um mediador psicólogo, por melhores que sejam as ferramentas. E observação, quando eu faço planejamento sucessório, eu trabalho com uma equipe multidisciplinar. Então, eu não faço serviço de contador, eu não faço serviço de psicólogo, mas quem vai organizar essa mediação sou eu, exatamente por conta das ferramentas jurídicas, por conta dos limites. E tudo isso tem que ser reduzido num contrato. E aquela máxima, né? Quem faz contrato é advogado, né? Não tem que baixar contrato na internet, não é o contador que faz contrato, porque ele não conhece os limites do contrato, né? Por melhor que seja, ali você não vai encontrar a necessidade que as partes precisam para que tudo que elas falaram seja colocado num papel. Ainda que esse documento, e as pessoas confiam em documento, né? Ainda que esse documento não seja levado para a junta comercial, porque não precisa, né? Um protocolo de sócios, um acordo bem elaborado de sócios, só interessa aos sócios. E quando que ele será utilizado? Se houver litígio. Ó, tá aqui, ó, você falou, você assinou, né? E aí você, se não cumprir, tem lá uma execução, né, exatamente pela ausência do cumprimento daquela obrigação. Mas isso não interessa a terceiro. E as pessoas, os familiares que não se envolvem na atividade, né, que não participou da construção da atividade, monta um conselho, faz, né, distribuição de resultados anual, mas não se mete. A empresa ganha muito mais pagando ele para ficar fora, né? Ele vai desenvolver o ofício dele, e quem tem capacidade, ainda que seja um administrador externo, desenvolve a sua capacidade. Só que isso realmente é uma mudança de cultura, né? A gente só vai conseguir, por isso que eu falo que a mediação e essas novidades da lei de falência é de 5 para 10 anos. É realmente uma construção. Então, eu acredito muito nisso, inclusive. Acho que o momento principal é quando houver a primeira desavença pessoal. A primeira desavença pessoal? Não é desavença profissional. O que se vê no dia a dia dos processos de dissolução de sociedade ou de exclusão de sócio, se verifica sempre que há um problema de ordem pessoal. Primeiro porque a grande maioria, como já foi dito, como nós falamos, né, são sociedades formadas por familiares, né? E realmente as fofocas, que é a grande verdade, né, que acaba acontecendo nesse dia a dia, né? Então, eu acho que da primeira desavença pessoal já é necessário se trazer o profissional para poder solucionar, porque se deixar, a empresa acaba tendo um decreto de dissolução e depois, efetivamente, um processo recuperacional até de falência. Tem uma empresa, tem um caso muito grande na nossa vara, e é uma empresa extremamente efetiva, com um lucro sensacional, e os 3 irmãos não se entendem, e ela está se esvaindo, está indo, perdendo lucro, perdendo dinheiro, por conta das desavenças pessoais. Então, eu acho que esse é o grande momento. É um momento de sensibilidade de pelo menos um. Por isso, efetivamente, que é muito necessário a publicização da mediação. Eu acho que isso precisam saber da existência, com certeza. Sem desmerecer para nada o nobilíssimo trabalho dos tribunais. As pessoas alguma vez pararam para pensar que
que quando elas têm um problema, existem outras portas, a diferença do judiciário, que podem ser abertas para resolver o conflito. Hoje existem essas portas, tá? Durante muito tempo, o processo judicial era a única forma admitida, civilizada, de resolver disputas, né? Só que agora a gente conta com um sistema multiporta de resolução de disputas. Temos a arbitragem, que a própria Câmara oferece, temos a mediação, temos a conciliação, temos a negociação, temos os dispute boards, né, que são outros métodos, e temos todos esses métodos também online, que têm sua própria e especial característica. O interessante de métodos como a mediação, especialmente a mediação, é o seguinte, e eu sou advogada, eu também advogo, então é um pouco o que a Larissa estava falando antes, mas doutora, se acabar os processos, vamos morrer de fome? Não, mas veja bem, quando eu sou contratada para representar um cliente frente a um tribunal, eu vou transformar o problema do cliente, vou traduzir em jurídico e vou traduzir em alguma classificação de que eu, como advogada, na minha profissão, entendo que é o caso daquela pessoa. Eu vou despersonalizar, porque isso que faz um advogado, eu vou levar para um juiz que vai entender isso. Então, acaba se discutindo e decidindo num tribunal, não aquele problema pessoal do qual o doutor Marcelo estava falando. O que acaba acontecendo é que alguém vai ganhar e outro vai perder. E que provavelmente, enquanto a relação comercial e humana, todo mundo perdeu. E a sociedade perdeu uma empresa que estava funcionando muito bem, não é, doutor Marcelo? Sim. E aí eu quero fazer uma conexão com um ponto que é muito interessante também e que, embora não tenha a ver com a mediação, é um ponto fundamental. Resulta muito conveniente, e justamente para se abrir a outros métodos, se atentar aos princípios de governança corporativa também para as empresas familiares. Porque aqueles princípios de governança corporativa são uma luz que orienta a conduta nas empresas. Se a empresa, no caso que contava o doutor Marcelo, ela está dando bons resultados, mas são os 3 irmãos que não conseguem um acordo entre eles, talvez seja um momento de profissionalizar a direção e administração daquela empresa para conseguir continuar vivendo disso e a sociedade continuar recebendo aqueles produtos e serviços. Isso fala diretamente com o planejamento sucessório da sociedade, fala diretamente com admitir métodos que resolvam o problema de fundo antes de entrar num desgaste emocional, financeiro e de outras índoles, né? Que acarretea um processo controversial, não é? Neste caso que eu mencionei, eu acabei nomeando um administrador judicial para poder fazer a gerência e administração da empresa. Obrigada, doutor Marcelo. Porque não tinha outra saída. Mas isso foi bom para a empresa, doutor Marcelo? Porque muitas vezes... Para a empresa, excelente. Foi excelente? Foi. A empresa começa a ter um pouco mais de fôlego, com certeza. E o senhor afastou os 3 irmãos, então? Não, eu não afastei. Não. Eles continuam na administração, mas o voto de Minerva é do administrador judicial. Então, ele acabou fazendo a organização, colocando cada um dos irmãos em determinados departamentos. A empresa é grande e está tocando a empresa, fazendo ela voltar a andar, né? Isso diminui também aquele ânimo de bélico, né? Que nós estamos acostumados culturalmente. O brasileiro adora uma disputa judicial mesmo.